Olá, seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab. Dessa vez nós vamos de tutorial. Vamos aprender como fazer um gráfico de tortas no CorelDRAW. Voltamos já já. Bem, pessoal, estamos de volta e temos a seguinte tarefa. Vamos criar um gráfico de torta, certo? Um gráfico de torta no CorelDRAW. E com o seguinte desafio, né? O gráfico de torta, né, no CorelDRAW pode ser feito de forma muito fácil, né, através da elipse aqui, né? Aqui nós temos a ferramenta elipse e nós podemos criar uma elipse, uma torta ou um marco, tá? Quando a gente seleciona elipse, então segurando o Ctrl vai criar uma elipse. Então eu posso mudar essa elipse para torta ou para arco. E aí nós podemos fazer a edição do ângulo, tá? Podemos inverter, mudando aqui, tá? Ó, inverte o ângulo inicial, o ângulo final, ok? Podemos editar aqui através da ferramenta forma, certo? Onde para dentro ele mantém torta, para fora ele mantém um arco. Se a gente segurar Ctrl, ele vai girar de 15 em 15 graus. Ok? Tá? Mas aí nós temos o seguinte desafio. Foi feita uma pesquisa. Então, não peguei dados reais, são dados aleatórios, uma pesquisa aleatória com informações aleatórias. Eu peguei uma pesquisa com 470 pessoas sobre as cores preferidas, essas 5 cores aqui. Nós temos o ciano, o amarelo, o magenta, o preto e o branco. Então 120 disseram que gostaram do ciano, 64 do amarelo, 96 do magenta, 105 do preto e 85 do branco, tá? Beleza, pra gente fazer um gráfico de barras é bem interessante, fácil, prático, tá? Podemos mostrar isso num outro vídeo. Hoje nós vamos falar só sobre o gráfico de torta. No gráfico de torta, geralmente a gente não coloca quantidade, a gente coloca percentual. Então, o universo de 470 pessoas equivale a 100%, né? É um universo de 100%, tá? Então, como vamos representar numa torta, certo? Num formato de torta, numa forma geométrica aqui, no formato de torta, como vamos representar 120 pessoas? 64, 96, né? E aí vem a nossa amiga matemática. Antes mesmo da gente começar a editar, a gente vai lembrar do seguinte: a elipse, certo? Ela gira 360 graus. Então nós temos o primeiro quadrante, o segundo, terceiro, quarto quadrante, né? Então parte do ângulo zero. Então do ângulo zero até o final dela, do início até o final, o todo é 360 graus. Então 360 graus equivale a 100%. É o todo, certo? Da elipse, é o todo da torta. Então, quando a gente cria uma torta, eu vou fazer uma cópia desse aqui, tá? Então, eu venho para a torta. A gente pode definir aqui o ângulo inicial, o ângulo final, tá? Ele está em 270. Ó, posso colocar aqui 90 e 300. Ó, vai mudar o formato aqui. Foi lá para... E aí ele vai mexendo aqui, tá? Mas eu quero deixar aqui o ângulo 0 e ele estava aqui 270, ok? Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro nós precisamos fazer uma equivalência, tá? Então vamos pegar aqui o 120, ó. Vamos para cá, ó. 470 são 100%, vou dar um zoom aqui. 470 é 100% do meu universo pesquisado, né? Então 120, de onde vem esse 120? A quantidade de pessoas que escolheram azul. 120 é quantos por cento desses 470? Então regra de 3, né? Então diminuiu, vai diminuir, né? Então são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então 120, né? 470 x. Então x vai ser 120 vezes 100 dividido por 470. E aí nós vamos ter o percentual, que dá 25,5. Com uma casa decimal dá 25,5. Então agora nós vamos saber 25,5
que ângulo, que posição no ângulo, certo? Equivale a 25,5%. No ângulo, o ângulo 360 é 100%. Então, qual é o ângulo, qual é a posição aqui, certo? Que equivale a 25,5%. Então, novamente, é regra de 3 e grandezas diretamente proporcionais. Então, não precisa fazer nenhum tipo de inversão. Lembra de matemática? Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais? Matemática é muito útil. Então, a gente descobre 360 vezes 25,5, tá? Dividido por 100 é o ângulo que nós vamos ter aqui, certo? Então, eu posso fazer da seguinte maneira. Ó. Tenho a minha elipse. Então, eu sei que é 25,5, né? Então, ó, seleciono aqui a minha torta. Então, eu faço ó, 360 vezes 25,5 dividido por 100, né? A ordem aqui é multiplicação, divisão, depois adição, subtração, lembra? Quando eu teclo Enter, pronto, ele já posicionou aqui para mim 91,8. Né? Bacana, né? 91,8. Então agora eu vou para o próximo. Vou dar um zoom organizado aqui. Vamos para a próxima. É o amarelo. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu crio uma cópia, teclo mais, crio uma cópia, ó, mais. E aí eu faço, é 64, então vamos lá. 360 vezes... Não, primeiro eu tenho que descobrir quanto equivale 64 no todo, né? No universo todo de 460, certo? Então, para descobrir isso aí, a gente faria a primeira regra de 3, tá? Eu preparei isso tudo já numa planilhazinha de Excel, certo? Porque é o seguinte, porque quando você definir o outro ângulo aqui, então como é que eu vou... o mistério é como é que eu vou posicionar corretamente. Então eu teria que arrastar para cá o eixo central, girar e posicionar aqui assim no olhômetro? Não, não é, gente? Não iríamos posicionar isso no olhômetro, né? Então vamos aqui puxar a janelinha aqui e vai surgir uma planilhazinha no Excel que nós fizemos para nos ajudar. Então nós temos as cores, a quantidade de pessoas que optou por cada cor e aqui o percentual no universo de 470 pessoas. E aí eu já fiz aqui o ângulo, né? Eu já fiz aqui o ângulo, tá? Equivalente à regra de 3 aqui para descobrir o ângulo, certo? Já tem a regra de 3 aqui para descobrir o percentual e já tem a regra de 3 aqui para descobrir o ângulo, né? Então, como é feito aqui, ó? Então, preencher os dados, 120, 64, 96, 105, 85 e a soma, né? A soma dessa área aqui, 470. E aí nós temos, ó, B2, que é aqui essa quantidade de ciano, vezes 100, tá? 100 é fixo, né? Que é 100%, dividido por B7, que é o universo todo, né? Quem é os meus 100%, né? No Excel nós utilizamos esse cifrãozinho aqui para deixar claro que esse número vai ser fixo. Na hora que, para a gente não editar individualmente, a gente arrasta por aqui e aí ele vai mudando apenas esse outro elemento aqui da fórmula, ok? Excel é muito bacana também, aconselho estudar aí. Então nós temos aqui as equivalências do percentual e nós temos aqui as equivalências de ângulo, ok? Então, ó, eu sei que o ciano, vamos colocar aqui ciano, né? É 92, aqui eu arredondei, certo? Então é 92, então 92, tá? Ângulo inicial 0, se não tiver em 0, você deixa 0, aqui é o 92. Então eu vou criar uma cópia e agora eu vou para o amarelo. Então amarelo 49. Amarelo 49. Pronto, aqui o meu amarelo. Só que aí eu vou ter que pegar aqui, mudar o eixo de rotação, girar no olhômetro, né? Como eu estava mostrando para vocês. E isso a gente não quer
fazer de forma nenhuma, né? Então, veja como é fácil. De posse dessa tabelinha aqui, então é só eu girar. Então, o ciano tem 90, foi um ângulo de 92, né? Que equivale a 25,5%, que são 120 pessoas. O amarelo tem um giro de 49 graus, certo? Um giro do ângulo de 49 graus, que equivale a 13,6. Quando a gente junta ciano mais amarelo, a gente não vai somando? Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos somar. Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou criar uma cópia, teclo mais no teclado, e aí eu faço 92 mais 49. Pronto, tenho aqui o meu amarelo. Essa é a equivalência do meu amarelo. 141. Mas tem alguma coisa errada aí, não tem, Vanberg? Porque olha só, se eu somar aqui, o amarelo vai ficar maior do que o azul. E na pesquisa, o ciano, né, o azul, o ciano, tem maior quantidade. Então isso está errado. Vamos deletar aqui. Vamos recomeçar. Então o correto é, pegamos o primeiro, ok? Então tecla mais. E aí o seguinte, vou colocar de amarelo já direto. E aí em que ângulo terminou aqui? Começou do 0 e foi para o 92, né? Então em que ângulo terminou aqui? No 92. Então o ângulo inicial 92. E agora eu tenho 92 e preciso veio mais pessoas, né? Mais 120 pessoas, que é 25%, e agora chegaram mais 64 pessoas dando a sua opinião. Então eu vou acrescentar qual ângulo? 49 mais 49. Enter. Pronto, ele fez o giro. Tá? De acordo com o sentido horário ou anti-horário, que você tiver configurado aí, certo? Então fez o giro aqui corretamente. Então entenderam? A gente muda a posição do ângulo inicial e do ângulo final. Vamos para o próximo. Eu teclo mais novamente. Magenta. Então finalizei aqui em 141 graus. Então vou começar a próxima torta com 141 graus. 141 eu vou somar com 74 aqui do magenta, mais 74. E já posicionou aqui. Então agora eu teclo mais novamente. Vem para o preto. Vamos colocar preto. O ângulo final foi 215, então agora vai ser ângulo inicial 215. E 215 mais o valor do preto, 80. Então 80, Enter. Pronto. E agora o branco, teclo mais. Então vamos colocar branco. Colocar aqui um traçadozinho aqui. Cinza, né? Para podermos ver o branco. Então encerrou em 295, vai começar em 295 e nós temos 295 mais 65. Então mais 65. Zerou aqui o branco, ok? E assim nós temos o nosso gráfico com as equivalências em percentual, tudo certinho. Você pode colocar aí os valores de percentual que estão todos corretos, de acordo com o espaço, né, da elipse, né? Vamos só preencher aqui, 18.1 o preto, o branco, aliás, o branco é 18.1, o preto é 22.3, o magenta é 20,4, o amarelo é 13,6 e o ciano é 25,5, né? Se você olhar, tá tudo certinho, né? 100 dividido 4 vezes vai dar 25, né? E veja só, é 25, 25, 25, 25. Ok? Bacana. Tá aí o nosso gráfico e uma forma bem prática de você fazer. Bem, meu nome é Vanberg Moreira, essa foi mais uma Dicas do Grab. Não esqueçam de assinar o nosso canal, de compartilhar, de comentar e de continuar nos acompanhando aqui, ok? Um abraço, valeu, até mais.